Saudações vascaínos, aí, povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Eu demorei um pouco para falar dessas negociações, muitas coisas vieram acontecer no Vasco, teve a taça agora, jogo contra o Botafogo, e com tudo isso acontecendo não deu tempo de eu postar as negociações recentes, eu estou fazendo isso agora. E eu nem ia lançar esse vídeo hoje, saiu agora há pouco o novo candidato à presidência que vai combater com o Eurico sem ser o Júlio Brandt. Eu iria falar dele, porém a pesquisa demorou ainda muito, preciso de umas confirmações, e para não deixar esse vídeo parado, eu resolvi fazer logo as negociações. Então, vamos lá. Vídeo de negociações, vocês estão ligados, no momento trata tudo como especulação, só está confirmado no Vasco quando assina contrato. Se não assinou, ainda não é jogador do Vasco. Estou aqui apenas para passar as informações para vocês e mais para frente a gente vê o que é e o que não é. Vamos lá. Lateral esquerdo de 30 anos, Egídio, do Palmeiras. Pois bem, a venda do Luan para o Palmeiras deixou no ar que o Vasco poderia estar recebendo alguns jogadores em troca dessa venda. Até então, o que se sabe é que apenas o jogador foi vendido e os valores serão depositados, nenhum jogador foi estipulado nessa troca. Até onde se sabe a informação é essa. Então, tudo quanto é jogador que tem lá no Palmeiras é especulado no Vasco. Por acaso o Vasco precisa de um lateral esquerdo, por acaso o Egídio está lá encostado. Então algumas mídias estão afirmando que o jogador pode vir para o Vasco. O que acontece? Muita gente está vindo perguntar isso para mim, se é verdade, se o Egídio está vindo. Sobre isso em si eu não tenho informação de negociação do Vasco com esse jogador. Saiu um suposto Twitter do dirigente do Palmeiras falando que ele não está negociando o Egídio. Por enquanto ele continua lá. Até então, isso de Egídio e Vasco parece ser boato. Não se sabe ao certo, existem algumas mídias que estão vinculando esse jogador ao Vasco, nos resta esperar. Meio campo Johan do Palmeiras. A venda do Luan para o Palmeiras fez com que várias mídias especulassem que os jogadores do Palmeiras estariam vindo para o Vasco. E blá 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 blá. E a bola da vez é esse Johan. Mas diferente da situação do Egídio, o próprio empresário do Johan confirmou que houve uma sondagem do Vasco e que o jogador está vendo a sua situação para o futuro. No atual momento do Palmeiras, a concorrência para o setor é muito grande e ele teve pouco mais de 12 minutos em campo, não parece que vai ser muito aproveitado no Palmeiras, então está procurando outros áreas. O empresário do jogador disse que não só no Rio, mas em outros lugares também houveram sondagens do jogador e talvez ele seja emprestado. O Johan tem contrato com o Palmeiras até 2020, é tratado como uma joia lá que pode sim acrescentar muito para o grupo futuramente e render financeiramente. Então, por enquanto, emprestar o jogador para ele adquirir rodagem é uma boa ideia. Algumas mídias dizem que no Vasco não se descarta a vinda desse jogador, que ele possa sim pintar no Vasco, mas que por enquanto não há nada certo. Sobre o Johan, cara, é um jogador jovem, sim, é um jogador habilidoso, sim, mas quantos jogadores nós temos para o setor de meio campo? Você coloca aí Nenê, Andrezinho, Wagner, Guilherme Costa, Evander e por aí vai. E se ele jogar mais adiantado? Se ele jogar mais adiantado, pior. Vai Kelvin, Manga Escobar, Escudeiro e outros nomes, o próprio Evander que eu falei, o Guilherme Costa. Tem muita gente lá para frente. Eu já falei, Vasco precisa melhorar um pouco atrás, colocar o volante, lateral esquerdo, zagueiro. Vasco está precisando muito desses jogadores. Atualmente até de goleiro o Vasco está precisando, porque o Jordi está machucado, vai ficar um bom tempo fora. Martin Silva vai constantemente para a seleção uruguaia. E nós temos só o Gabriel Félix. O Vasco precisa sim de reforços na parte de trás. Eu acho que meio campo, atacante, no momento não é prioridade. Mas, enfim, é um jogador habilidoso, é um jogador novo, pode agregar para o Vasco. Vamos ver, né? Volante Christian do Corinthians. Então esse é o nome mais especulado no momento no Vasco. O jogador está parado lá no Corinthians e o Corinthians quer de qualquer jeito se livrar desse jogador. Mas o problema dele é o salário. Esse volante ele recebe no Corinthians 420 mil. É um salário muito alto para um jogador que está encostado. E poucos clubes querem investir um dinheiro forte no jogador que está encostado e que talvez não tenha um retorno técnico adequado para o salário que recebe. Logo então o Corinthians aceita até emprestar o jogador pagando parte dos seus salários. Nisso surgiu a situação Vasco e Grêmio. Na situação Grêmio, a negociação ainda não aconteceu porque o jogador foi oferecido para o clube por vários staffs diferentes. Isso irritou um pouco a diretoria do clube, que espera negociar diretamente com o jogador e por enquanto nada está feito. Na situação Vasco, a negociação ainda não aconteceu porque esse jogador foi indicado pelo Cristóvão Borges. E agora na era Milton Mendes não se sabe se o novo técnico vai querer esse jogador. Então por enquanto nada vai para frente. Bem, sobre Christian e Vasco. Não é um jogador que eu queira, cara.
Olha, o jogador está encostado no Corinthians. O Vasco não pagará o salário dele de forma integral, mas pagará entre 40% e 50% no mínimo. O Vasco pagará algo em torno de 190 mil a 200 mil para esse jogador. Será que não tem um jogador melhor a esse preço? 200 mil, um salário muito alto para um jogador. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém que possa ser um investimento melhor. Tem que pegar mesmo esse jogador. Porque, sinceramente, eu não acho que esse jogador vale esse dinheiro todo. E eu não acho que o retorno técnico seria isso tudo. E eu acho que esse investimento pode ser feito em outro jogador dessa mesma posição. Na minha opinião, Christian no momento não é o volante ideal para o Vasco. Mas me diz vocês, sobre essas negociações, quais deles você quer ver no Vasco? Johan, Egídio, Christian? Quem você acha que não tem futuro no Vasco? Comenta aqui embaixo, deixa seu comentário, ok? Basicamente é isso. Se você gostou e não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para me dar aquela moral. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou, até mais.